aqui é uma questão que dava um podcast falando só disso, né? Dessa interface com a escola, né? Porque é curioso aqui no Brasil, a maior parte das escolas, a maior parte esmagadora, Sim, sim. não gostam que os terapeutas entrem na escola. E eu Exatamente. sempre que eu tenho oportunidade de falar com escolas, eu sempre digo assim, a criança autista, não existe uma divisão entre saúde e educação, porque ela não é um doente, ela não é uma pessoa doente, ela é daquele jeito, é como a síndrome de Down. Ela não é uma pessoa doente, ela é Daquele aquilo, ela jeito. é daquele jeito. Então, tanto que autista nas clínicas, ninguém chama de paciente, a gente chama de aprendiz, né? Sim. Porque uma criança autista, quando vai para a clínica, o que a gente vai fazer? Ensinar coisas para ela. Só que na escola, a perspectiva é mais pedagógica e numa clínica, a perspectiva é mais comportamental. É Mas verdade. todo mundo está ensinando coisas. Mas você entende que é impossível separar? Porque, por exemplo, ó, existe um conceito na análise do comportamento que a gente chama de comportamento de aluno. Comportamento de aluno não tem nada a ver com ser aluno. Comportamento de aluno é um comportamento no qual você se coloca permitindo que outra pessoa te instrua. Então, por exemplo, se a gente fosse pensar em você nesse momento, você assumiu o comportamento de aluna. Você chegou no estúdio, você percebeu que tinha uma cadeira, você sentou, ou seja, você fez varredura, sacou que tinha cadeira e sentou. No que você sentou, o meu comportamento começou a controlar o seu. Você percebeu que você não me interrompe. Uhum. Comportamento de aluno. Você fez varredura e atenção e concentração. Então você fica focado em mim. Pô, tem um monte de estímulos aqui que podiam discriminar comportamento Não, em mas você. não... Isso é comportamento de aluno. Você Ô, imagina Carlos. que crianças autistas, elas não desenvolvem naturalmente o comportamento de aluno. Então você pega uma Sim. criança de 6 anos, coloca ela no primeiro ano do fundamental, ela fica andando pela sala. O que o professor vai fazer? Ele não tem, o professor não é terapeuta. A formação do professor, ela é pedagógica. Então, o que é que tem que ser feito numa situação como essa que eu sempre digo? A escola tem que nos fornecer duas perspectivas. Uma perspectiva é pedagógica, que tem muito mais a ver com a deficiência intelectual do que com o autismo. Exatamente. Ou seja, essa criança tem condição cognitiva de acompanhar isso aqui? Não tem problema. Vamos fazer um PEI, um Programa Educacional Individualizado, e vamos ensiná-la de uma outra forma. Ok. O que ela precisa. O que ela precisa e o que ela dá conta. Agora, uma outra perspectiva que a prof tem que nos falar. Ela tem comportamento de aluno? Paulo, não tem. Ela quer ficar andando pela sala, cutucando os amigos, fugindo lá para o pátio. O que você tem que fazer? Você tem que criar um outro PEI, um Programa de Ensino Individualizado, comportamental. Nós precisamos criar estratégias ali na sala de aula para que ela fique. Você lembra que a gente começou falando que o comportamento da criança autista é controlado pelo prazer, não é controlado pela norma social? Então, se você chegar para ela e falar assim, não, meu amor, mas você tem que ficar sentado aqui porque a prof vai dar 40 minutos de aula. Isso não vai acontecer, porque como o comportamento é controlado pelo prazer e ela está vendo a galera jogar bola lá fora, ela vai sair, ela não vai ficar aqui dentro. E hoje, Ana, a gente trabalha com um conceito na análise do comportamento que é a chamada aba compassiva, né? O que é a aba compassiva? A aba compassiva é você fazer um equilíbrio entre eficácia de intervenção e respeito à dignidade humana. Certo. Então, uma criança autista de 6 anos de idade que se levante da sua cadeira e que esteja indo em direção à porta, você não pode ir lá pegá-la pela mão e falar, não, pode sentar aqui, ó. Tu tens que ficar aqui 40 minutos. Não pode. Por quê? Porque isso não é compassivo. Você não está respeitando a dignidade humana. Eu tenho uma frase que eu gosto de falar e eu gosto de pensar, que é o seguinte, nada do que você não faria com um adulto, você faria com uma criança. Se você, por exemplo, nesse momento, fala assim, Paulo, cara, desculpa, eu estou desconfortável com você, eu quero sair. Eu não posso fazer nada. Eu não posso pegar você e falar, não, pode voltar aqui. Você vai ficar aqui me ouvindo. Você vai sair. Então, quando uma criança decide, por exemplo, numa intervenção, um neném de 4 anos, que ele está cansado daquilo, ele começa a chorar e ele quer ir embora, nós não podemos pegar ele e trazer para cá. Então o que nós temos que fazer? Criar uma estratégia que faça ficar aqui dentro ser mais reforçador do que ficar lá fora. Exatamente. Então a resposta disso aqui é isso. A escola tem que pensar na perspectiva acadêmica, pedagógica e na perspectiva comportamental. A perspectiva acadêmica a escola vai resolver, eles foram treinados para isso. A parte comportamental eles precisam de ajuda de profissionais do comportamento humano. Como é muito, né? O TEA é muito, nenhum é igual ao outro mesmo, literalmente. Vão precisar dessas dicas, né? Não tem como. Do especialista, não tem como. Não tem como. Que vai lá observar e ver
pode ser criado E cria, para e às que ele... vezes, Ana, é tão São detalhes fácil de pequenos, resolver né? isso. Às vezes é tão fácil que a escola, quando vai um especialista, um analista do comportamento, fala, não, a estratégia é a seguinte, ó, por exemplo, a cada 15 minutos a criança saía. Isso tudo é cronometrado, planificado e tal. Uhum. Mas a cada 17 minutos a criança saía. Nós vamos criar uma estratégia que é assim, a cada 13 minutos, eu, que sou o professor, vou falar para ela assim, fala assim, fulana, você não quer dar uma volta lá fora? Eu tô percebendo que você tá querendo ir. E aí eu que falo. Por quê? Eu transferi o controle. Exatamente. Não é mais o controle da criança. Eu é que estou dizendo que a cada 13 minutos ela vai ir. Pode... E daqui a pouco é 15, e daqui a pouco é 17, e daqui a pouco e é aí 22. Ele espera e ele esse fica... comando. Claro, porque aí né? eu assumi o controle disso. Você veja que é uma coisa besta, mas que funciona super. Exatamente. Existem estratégias comportamentais que você coloca dentro da sala de aula que funcionam super para isso. Ou aquela criança autista que ela fala demais. Ela a todo momento interrompe a professora. E aí você cria uma estratégia. Você fala assim, não, agora nós vamos fazer o seguinte, meu amor. A cada 5 minutos, você vai poder falar 15 segundos. Então você vai anotando as suas dúvidas no papel, porque a cada 5 minutos você vai falar 15 segundos. E daqui a pouco, a cada 10 minutos, você pode falar 1 minuto. E daqui a pouco é assim, galera, a prof vai dar aula. Quando acabar a aula, vocês podem perguntar. E ficou natural para ele isso. Entendi. Então é mais fácil do que imagina. Se todo mundo trabalhar junto, é mais fácil do que se imagina. É só ter um cronômetro. Total. Não existe analista do comportamento sem relógio, sem relógio, cronômetro. Não tem.